Eclesiastes 11. O tema é a importância da generosidade e do aproveitamento da vida em família. Eclesiastes 11. E como eu tenho feito, nesse mês de maio, o mês da família, Eclesiastes capítulo 11. Nesse mês da família, nós estamos falando sobre a família, tanto o pastor quanto a pastora Silvana, o Wilson e eu. E aí nas minhas pregações, hoje é a minha quarta e última pregação desse mês. Então, eu fiz uma homenagem na primeira quarta-feira a meu avô, uma palavra do Salmo 127, Jesus? 127. Depois, no domingo, eu fiz a homenagem à minha família, que caiu no Dia das Mães, eu e minha esposa, E na quarta-feira da semana passada, eu fiz a homenagem à minha mãe, falando sobre família, a semente do respeito. E hoje, vou fazer uma homenagem à minha abençoada de minha sogra. Eu estava pensando, Pensei, meu Deus, estou homenageando todo mundo, para deixar a velha de fora, vai me gerar problema. Vai me gerar problema. Chega de tribulação. Chega de tribulação demais. A de tribulação demais. Então, e aí eu fiquei pensando, Pensei, mas como é que eu posso homenagear a minha sogra? E minha sogra, ela é uma pessoa muito generosa. Tá difícil eu encontrar uma pessoa tão generosa quanto minha sogra. Ela deixa de ter para dar aos outros. Sabe aquela pessoa que, se você dizer assim, estou precisando disso, ela vai dar um jeito de tentar chegar naquilo ali. Se ela não puder chegar, ela vai tentar um jeito. Ela chega lá em casa, ela olha, ela já vai assim passando um rabo de olho, pastor, para ver o que a gente está precisando. Ela já vai. Aí ela calada, passa 2, 3 dias, ela aparece lá. Olha aqui que eu trouxe para vocês. Mas minha sogra, mas minha mãe não precisava, não, mas... E não só com a gente, porque somos família, mas com outras pessoas também. Ela tem um coração muito grande para abençoar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar, minha sogra, Jesus? Tanta coisa para falar de mim, mas... Não, cara. Porque sogra sempre deve ter alguma coisa de ruim para falar da sogra, Aí você não deixa quieto, vamos falar coisa boa. E ela é uma pessoa extremamente generosa. E eu encontrei nesse texto, que também é um texto que meu avô gostava, de Eclesiastes, que ele me contava, com a experiência que ele teve. E eu encontrei nesse texto para falar sobre isso. Eclesiastes, capítulo 11. Vou fazer uma leitura extremamente rápida, talvez eu até pule alguns versículos, porque o horário não nos espera, tá bom? Eclesiastes, capítulo 11, iniciando no versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe. Aí minha tradução tem um termo aqui que talvez não fosse muito legal, se chama desgraça, O termo que está na minha é essa. Não, de vocês também está assim? Não, na sua está como uma mal haverá sobre a terra. Tragédia, Pronto. Poderá cair sobre a terra. Versículo 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que pode te acontecer. Se esta ou aquela produzirá, ou se duas serão igualmente boas.
A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração andar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus os trará o julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Esse texto começa nos incentivando a sermos corajosos e ousados em nossas ações. Ele nos diz para lançarmos o nosso pão sobre as águas, sem medo que ele se perca. Pois depois de muitos dias retornará para nós. Isso significa que devemos agir com coragem e confiança. Eu achei louco isso no texto. Lança seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias, irei encontrar. Eu fiquei, como é que negócio é esse? Eu vou lançar o pão na água e depois eu vou encontrar ele. Como é isso? O peixe, os peixes vão cair matando, tudo morrendo de fogo. E aí eu fiquei pensando, né? E aqui logo no início o texto vai nos falar sobre coragem e confiança. Hoje de tarde, passando uma reportagem, aqui fazendo um parênteses, porque eu lembrei aqui agora para mencionar. Hoje de tarde assisti uma reportagem na Record, e aí aqueles programas sensacionalistas, né? Da Record, que sempre já começa com misérias, né? Morte, tráfico, aquela coisa toda. E hoje nós fomos pegos de surpresa, porque começou de uma forma diferente. Começou o programa mostrando, entregando cesta básica a pessoas de uma comunidade extremamente vulneráveis. Ainda continua. Sim, mas tipo, a ação de uma cesta básica mostrou uma situação extremamente desagradável. Né? E aí várias situações a se discutir sobre isso. Mas só que a ação de entregar a cesta básica é uma coisa que a gente não vê recorrentemente nesse tipo de programa. E ao ver o rosto de crianças, porque as crianças é interessante, porque foram as crianças que vieram abrir a porta, em todos os casos que apresentaram. A reação das crianças ao ver aquela cesta básica. Tinha criança que agarrava e ficava ali e gritava, fulano, vem aqui me ajudar porque eu não aguento pegar. Né? E aí os pais, quando vinham, começavam a chorar e dizendo, tipo assim, teve uma que disse assim, eu estava orando pedindo a Deus, eu não tinha nada o que comer. Tipo assim, e você vê, né? Nós precisamos ter esses atos de generosidade com os nossos próximos. Claro que, vamos fazer aqui a crítica, não podemos deixar de fazer, que esses tipos de programa, eles se aproveitam das mazelas para ganhar audiência. Mas vamos nos esforçar para não olhar para isso, mas olhar para o ato de generosidade, o ato, né, bondoso que foi feito sobre aquelas famílias que estavam precisando. E aquelas famílias não estão nem aí se estão sendo usadas para outros fins, elas querem ter suas necessidades atendidas. E muitas das vezes a gente fica preso a questões pequenas, né? Questões outras que não vão mudar em nada na vida do nosso próximo. Ficamos olhando para, muitas das vezes, questões políticas, questões dos programas em si, né, que se aproveitam da maldade, né, da problemática da sociedade. Falando para nós especificamente como família, nós podemos ter um ato de generosidade, um ato de empatia com o nosso familiar, e muitas das vezes por questões pequenas, por questões bestas, né, nós não ajudamos o nosso próximo, o nosso familiar. E nós precisamos deixar essas questões de lado. Porque a gente tem que olhar para que ali é uma pessoa, há uma humanidade, há uma pessoa que necessita de dignidade, de ser respeitada, de ser amada, né? de atenção, de respeito, de compreensão e tantos outros assuntos. Nós precisamos ter esse ato, e também isso quer dizer que é um ato de coragem. Coragem porque quando nós abrimos mão
das nossas vaidades, quando nós abrimos mão, interessante que isso aqui eu não tinha planejado para colocar aqui, não. Quando nós abrimos mão da nossa vaidade, né? Que vaidade, irmão Gustavo? A vaidade de reconhecer que errou, de chegar para o outro e pedir perdão, reconhecer, me perdoe porque eu alterei a voz, porque eu me estressei por isso, né? Reconhecer, eu errei, me perdoe. Então isso é vaidade. Então, quando nós temos essa atitude de pedir um perdão, isso é um ato de coragem. Também revela a sua humanidade, revela, né, o seu amor para com o próximo, a sua empatia. Continuando, o autor de Eclesiastes, ele continua falando sobre a intensidade do futuro e nos encoraja a semear a nossa semente de manhã e de tarde. Ou seja, em todas as oportunidades que nos são dadas, ele nos diz para não esperarmos por um momento perfeito, pois nunca saberemos qual o momento certo para agir. O versículo, ele fala, né, quem fica observando o vento e as nuvens, né, para onde vai cair a chuva ou a árvore. Tem uma outra parte aqui que eu não sinalizei, que ele fala, né, de manhã e de tarde, que nós devemos, né, trabalhar, nós precisamos ter esse ato contínuo, constante, para abençoar o nosso próximo. E se nós ficarmos esperando o momento perfeito para pedir o perdão, o momento perfeito para ter ato de generosidade com o nosso próximo, esse momento nunca chegará. Às vezes muitos de nós ficamos, Senhor, me ensine a ter perdão, me ensine a perdoar, mas Deus já ensinou. É interessante que muito se usa, né, o termo assim para eventos grandiosos, religiosos, congresso, né? Congresso de avivamento, congresso de não sei o quê, congresso de não sei o quê. Mas na verdade, eu acho, na minha opinião, que deveria se usar mais o termo de conferência do que de congresso. Porque qual o sentido de conferência? Eu vou conferir, né, se realmente eu estou praticando aquilo, porque nada disso aqui é novo. Nada é novo para nós. A Bíblia, ela sempre vai estar falando praticamente dos mesmos assuntos, textos após textos. E aí, nossa família, a gente sempre está ouvindo que Deus quer que a gente ame o próximo. E nós precisamos entender isso. Então não podemos ficar pedindo a Deus o momento perfeito. Se nós já sabemos que temos que fazer, nós temos que ir e fazer. Não podemos esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito nunca chegará. Porque vai acontecer tantas coisas para que você não faça o que tem que fazer e vai ficando para trás. Eu me lembro que quando a gente estava para casar, eu e as Mirella, e a gente ficava pensando, né? A gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, outro tem que ter isso. Aí depois, um belo dia, a gente pensou assim, não. Se a gente ficar esperando, eu estava desempregado, ela estava trabalhando. Aí se fosse esperar eu começar a trabalhar para poder casar e comprar as coisas, porque a gente casou no meio da pandemia, todo mundo endividado, sem dinheiro, e todas essas questões que a gente já conhece, já sabe. E aí na cara de pau eu falei assim, Mirella, pela fé, na cara e na coragem, porque eu sou cara de pau. Aí Mirella, meu Deus, eu pensei, na cara de pau mesmo, a gente vai pedir. Quem puder dar, deu, quem não puder, não deu, e a gente vai ficar em paz e não vai botar peso sobre a vida de ninguém. Porque a gente tem a situação. Nós fizemos um chá de casa nova sem festa, online. Pegamos, fizemos a lista, botamos em PDF e começamos a enviar para as pessoas que nós conhecemos, que sabemos que ama a nossa vida. E assim, vamos mandar. O não a gente já tem. Eu tenho essa filosofia comigo. Eu tenho isso comigo desde adolescente. O não eu já tenho. Então eu vou na cara de pau e buscar do sim. Então se a gente ficasse esperando o momento perfeito para casar, talvez hoje a gente não estaria casado. Estaríamos juntos, mas estão casados. Né? Ela estaria com a mãe dela, eu estaria com a minha mãe e tal. Ou não, enfim. Mas nós não esperamos o momento perfeito para casar.
Não esperamos o momento da pandemia passar. Não, nós casamos no meio da pandemia. Ouvimos de diversas coisas, mas nós estávamos ali, entendendo que não tínhamos que aproveitar, esperar o momento perfeito. Fomos na cara e na coragem, pedindo ao Senhor que nos sustentasse. E graças a Deus conseguimos passar por essas situações. Os versículos 1 e 2 nos ensinam que a generosidade é uma virtude muito importante e que dar aos outros traz a alegria e satisfação para o nosso coração. Quando compartilhamos o que temos com os outros, estamos demonstrando amor e compaixão, e isso nos aproxima mais de Deus e dos nossos irmãos e irmãs e dos nossos familiares. Como eu falei, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. É um ditado muito conhecido, né? Não sei se todos conhecem, mas para mim é conhecido. Quando nós fazemos um ato de generosidade, né? Um ato de bondade, nós abençoamos a vida do outro, principalmente quando nós não queremos nada em troca. Eu creio profundamente, conforme a palavra do Senhor, as portas do céu se abrem. E bênçãos sem medidas é derramada sobre nossas vidas. Sim, sabemos que as bênçãos do Senhor, o sol nasceu para os justos e para os injustos. Mas vamos considerar que, se você tiver um coração puro, né? Um ato de generosidade, será que Deus não vai lhe dar um... Sou eu que estou falando aqui, pelo amor de Deus. Será que... porque depois de dizer, não está na Bíblia, não sei o quê. Não, sou eu que estou dizendo. Ficar nas meus pensamentos. Será que Deus, na hora de botar na balança, vai ser a mesma coisa? Eu tenho um ato de generosidade puro, simples, para abençoar o meu próximo. A Bíblia diz, o sol nasceu para todo mundo. Mas como disse aquele ditado, né? Cabe discussão ou não, a sombra é para todos. O sol é para todos, mas a sombra não. Será? Né? São coisas assim a se questionar. Quando nós fazemos atos de generosidade, sem querer nada em troca, será que o Senhor não vai olhar para a gente de uma forma diferente? Né? Então, precisamos pensar um pouco sobre isso. E meu avô, ele gostava muito de falar sobre esse texto, principalmente esses 2 versículos, que ele conta que há muitos anos atrás, quando ele morava ainda lá no Maitá, ou seja, mais de 30 anos, né? Porque quando eu nasci, eu tenho 30 anos, ele tinha acabado poucos anos de vir para cá, para Cajazeiras. Então tem mais de 30 anos que isso aconteceu. Uma francesa com suas filhas estava aqui no período de carnaval. Ele conta que elas perderam, né? Teve algum problema lá com o hotel que elas iriam ficar. E aí uma das filhas dele conheceu essas francesas ali no momento da festa e tal. E aí ela levou para a casa deles. Aí ela contou a situação dela, que não tinha onde ficar e tal, por causa do hotel. E ele sentiu no coração dele, na época meu avô não era cristão, ele sentiu no coração de acolher elas em casa. E aí ele conversou com a esposa dele, minha avó, e aí entenderam que deveria acolher, acolheram ela sem pedir nada em troca e tal, receberam elas muito bem. Pronto. Enfim, passaram-se anos. Isso passou. Pensei agora, vamos dizer que quase 20, 25 anos depois, olha quanto tempo. Ela foi embora para a terra dela, tocaram-se a vida. E aconteceu com uma das filhas dele, uma situação, né, uma questão de saúde e tal, precisava de acolhimento. Quem que depois de 25 anos que cuidou da filha dele? As francesas. E aí, ele preocupado, cara, ele sempre, toda vez meu avô contava chorando de gratidão ao Senhor. Né? E Deus falou com ele através desse texto, né? Lança seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você tornará a encontrar. Reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8. Pois você não sabe o mal que pode acontecer sobre a terra. Então veja, ele teve um ato de generosidade. Acolheu uma pessoa estranha, que ele não sabia ainda se estava falando a verdade, se estava falando a mentira. Ele simplesmente teve empatia, ele acolheu aquela família. Depois de anos, a filha, agora ele estava precisando, a filha dele estava em um outro estado,
sozinha, precisando de apoio e de acolhimento. Ele cai em Salvador, desesperado, como um bom pai que ele era, preocupado com a filha. E um belo dia ele recebe a ligação da filha, diz assim: meu pai, fique em paz. E aí ele fala, ele conta, né? Ele diz assim: e quem te disse que meu avô era muito calado, muito reservado? Ele era de pouco falar, quando falava, era cirúrgico, todo mundo parava para ouvir. Ele diz assim: quem te disse que eu estava preocupado? Aí ela falou: Deus já entrou com a providência. Se lembra naquela família e tal. E aí ele conta com lágrimas nos olhos de alegria, porque o Senhor cuidou. O Senhor retribui o que nós fazemos. O Senhor retribui. Precisamos ficar em paz e descansar no Senhor, porque Ele vai agir em nossas vidas, né? Na família é importante sermos generosos uns com os outros, compartilhando nossos bens e recursos. Isso não só demonstra amor e compaixão, mas também fortalece os laços familiares, constrói um ambiente de confiança e apoio mútuo. Eu vi um vídeo ontem, na madrugada de ontem para hoje, eu vi um vídeo de... tá um repórter americano, né? Aí tá com a tradução. Aí perguntando aos pais, com quem seus filhos gostariam de ter um jantar? Almoçar. Quem vocês acham? De uma celebridade e tal. E os pais começaram a dizer às celebridades, artistas, que eles sabem que os filhos gostam. Aí o pai dizia, fulano de tal, e a mãe, não, acho que não. Aí ela dizia, não, acho que não e tal. Aí chama seus filhos. Os pais estão numa sala, chama seus filhos, começa a botar grave, os pais assistindo na outra sala. Aí botam os filhos. Com quem você gosta de uma celebridade? A primeira coisa que os filhos começam a dizer assim, tem que ser uma celebridade? Aí os entrevistadores vão assim, não, então diga se não for uma celebridade, quem? Aí todos eles dizem, meus pais, a minha família. Quando mostra a cara dos pais, os pais assim, boquiabertos e chorando. Ou seja, isso mostra que esses pais, essas mães, regaram, plantaram, semearam semente de amor, né, de carinho, de acolhimento sobre a vida deles. Interessante que teve uma das crianças que falou assim, meu pai me pergunta como foi meu dia, pergunta como foi na escola, ele também fala como foi o dia dele. Então isso é importante, essa relação mútua, né, de troca, de laço, você criar uma relação de amizade, de afeto, né, de camaradagem com a sua família, criar um ambiente assim agradável, você se abrir o seu coração. Eu já falei isso nas outras pregações, mas eu quero reforçar isso, para que nós criemos esse ambiente, né, de conforto, de agradável, de convivência. Além disso, o texto nos lembra da importância de aproveitar a vida e encontrar alegria no momento presente. Em meio às demandas e desafios da vida familiar, muitas vezes podemos nos sentir sobrecarregados e esquecer de superar os momentos simples, as experiências que temos ao lado daqueles que amamos. Nós estamos tão nesse tempo moderno, nesse tempo moderno que nós vivemos, né? Acelerado, tudo para ontem, para agora, ligeiro e rápido, e que acabamos que não temos tempo para ouvir o próximo, e olhamos muito mais para os problemas e para as dificuldades, né? E esquecemos dos entes queridos. E aí quando nós encontramos eles, queremos descarregar todo esse peso, esse fardo que está sobre nós, que nós carregamos. Mas se a gente fizer isso paulatinamente, compartilhando esse peso, essa dor, né, com os nossos familiares, isso vai ficando mais leve. Eu não preciso carregar sozinho. E não preciso ficar apenas olhando para as dificuldades e para os problemas. Eu preciso buscar em Deus as soluções para os meus problemas. E não focar nos problemas. Porque quando nós passamos a focar nos problemas, nós vamos entrar num abismo terrível. E talvez não tenha volta.
Então nós precisamos olhar para a solução em Cristo e saber que a nossa família também faz parte da solução dos nossos problemas. Também, como eu trabalho de madrugada, aí eu tenho que me entreter, né? Para o sono não vir. E aí, mais um vídeo de família. Um pai está com o filho sentado à mesa. Aí o filho, ele pega, dá o celular para o filho. E aí está aqui, ele dá o celular para o filho e está com o celular dele, e fica aqui. Aí o filho é pequeno, tá? Imagina aí, tipo 5, 6 anos. Aí ele está aqui, pega a comida e vai dando aqui, nem olha para o filho. Está aqui no celular. Aí um belo dia o filho, tipo, bota a mão, né? Rejeita a comida. Aí ele se espanta. E quando vê, o que já está grande. Aí toma aquele susto. Aí vem a lição para nós. Né? Muitos dos pais não observam, não estão, justamente por essa demanda, essa correria e tal, as redes sociais que têm aprisionado tanto a gente. Não olha para a demanda da esposa, do marido, do filho, né? Da criança. Precisamos parar e ouvir, deixar o celular de lado um pouco, ouvir, olhar, entender, né? A pessoa, o outro, há tempo para todas as coisas. Nós precisamos ver isso, ter atenção ao outro, né? Não deixar que os problemas do dia a dia nos abarrotem, nos sobrecarreguem. Por isso é fundamental que a família busque desfrutar da vida juntos, criando momentos afetivos, como passeios, viagens, almoços e tantas outras coisas, né? Você entender, tipo assim, você tem um dia para sua esposa. Você olhar para sua esposa, vê que ela tem uma demanda pesada dentro de casa, ou que ela tem, como é que fala? Tripla jornada, né? Ela trabalha fora, trabalha em casa e faz não sei o quê. Então, tipo assim, pega essa mulher, leva ela, faz lembrete de Silvana, né? Leva ela para os pais, fazer uma meditação. Leva ela, né? Um passeio no shopping, dá um banho. Minha esposa fala assim, tem dia que ela vai dizer, eu preciso de um banho de tosa, um banho de jequiti, um banho de loja. Tá, não sei o que, estou entendendo. Aí já sei o que eu tenho que fazer, né? Então, pega esse homem, o que ele gosta de comer, homem você pega pela barriga, né? O que esse homem quer comer? Não, faz um almoço diferente para esse homem, né? Faz uma coisinha diferente. O casal em si, tipo assim, pega esses meninos aí, grande ou pequeno, pergunta aí um parente, a mãe, sei lá quem, e tipo assim, ô fulano, você tem como ficar com esses meninos aí, ou se já for grande, tem um tempo de casal, né? E saia, vai passear os dois juntos, porque toda a demanda do dia a dia, né? Cai na rotina, então faz um negócio diferente. Se é o filho, pega o menino, né? Vai ter um dia com a criança, não é você pegar a criança e botar na sua rotina, porque tem pais que faz isso, né? Pega a criança, o cara tem o futebol dele de todo sábado, de todo domingo. Aí ele pega o filho ou a filha e leva para assistir ele jogando bola. E diz que botou a criança para ter um lazer, né? Não. A criança não tem. A criança assistir o pai jogando bola é o lazer da criança? Não é. Não, leva a criança para um parque da cidade, né? Um parque no shopping, alguma coisa assim. Tenta fazer esse esforço para que tenha esses momentos afetivos, né? Momentos agradáveis, de boa lembrança, para que a criança, quando crescer, lembre, poxa, uma criança, né, irmã? Isso, joga a bola para a criança, correto. Só assistindo. Nós precisamos lembrar desses momentos, é muito importante. E pensando assim o seguinte, pense bem, nada que aconteça nesse mundo, tanto físico ou espiritual, é à toa. E aí você pode ir por diversas linhas e pensar, quando o texto diz assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando você não tem tempo de lazer, seja para você ou para a sua família, você está se destruindo
e destruindo a sua família. Porque vai gerar um ambiente tenso, desagradável, pesado. Quando você olha para uma situação social e que você vê o sistema querendo que o pobre ou que o menos favorecido só vive trabalhando, gastando o seu dinheiro só no básico do básico, porque hoje em dia você acha que comer feijão e arroz hoje já passou do básico, virou luxo, porque está tudo caro. Nada disso é à toa. Então nós precisamos parar e pensar, e muitas das vezes ter atos subversivos. Dizer assim, não, mas eu estava planejado, tipo, mês tal ou dia tal, eu vou sair, vou juntar esse dinheiro, não vou gastar esse dinheiro aqui, e vou sair com minha família. O sistema está dizendo, você não pode gastar esse dinheiro, você tem que juntar não sei o quê. Faça um negócio diferente. Minha esposa, uns meses atrás, me pegou de surpresa, fez assim, bora ali. Aí a gente vai sair, vai passar, para onde? Jesus conta para pagar a misericórdia, ô Senhor, ela bora ali, nós vamos ali. Eu ali, bora se vista, pronto, não veio. Vamos no restaurante ali, tá? Não vou dizer o nome, porque eu não estou, a igreja não está recebendo, né? Propaganda, então não vou dizer o nome. Bora ali. Pronto. Bora. Se tivesse, eu fazia propaganda. Né? Me especializava aqui. Bora ali, bora. Eu fiquei, você acabou da risada. Porque eu fiquei, vixe, eu nunca vim aqui, Mirella, isso aqui é caro, meu Deus. E ela se acabando da risada. Tipo assim, eu Mirella, mas tem dinheiro, ela nada. Hoje. Então, às vezes, a gente precisa fazer uns momentos de loucura. Esse dinheiro vai acabar. O dinheiro vai acabar e tudo. O dinheiro já está acabando, enquanto tem dinheiro, né? E está dando para a gente fazer alguma coisa, bora aproveitar. Porque o dinheiro vai acabar e vai assim, aí fica as lamentações. Eu podia ter usado esse dinheiro para isso. Não, a gente precisa fazer. Aí a gente chega naqueles ambientes e a gente vai ver assim, poxa, esse ambiente, aí a gente começa a ver tantas coisas, esse ambiente aqui não é para mim e tal. Então, até nisso, a gente precisa respirar ambientes diferentes, lugares diferentes. A gente vai voltar outro. Quantas vezes eu já fui em eventos de outras igrejas, quando eu estava, fui para alguns congressos, algumas conferências em outro estado, eu voltei sonhando, planejando, eita, Jesus vai fazer, bora fazer assim, não sei o que. Você tem um outro pensamento, porque você vai ver uma outra realidade, você volta a uma outra pessoa, você se sente mais leve. Então, é bom a gente fazer isso com a nossa família também, até mesmo conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Nós precisamos ter esses momentos de lazer, certo? O autor também nos diz que é melhor dar do que receber. Essa afirmação pode parecer contraditória, pois normalmente buscamos receber mais do que dar. Só queremos receber. Coçar para dentro, né? Eu quero, eu não posso. É sempre o eu, né? O eu. Sim, tem momentos que eu. Mas nós precisamos também olhar para o outro, né? Dar sem nada em troca. Quando nós somos generosos e doamos aos outros, estamos investindo em algo maior do que nós mesmos. Estamos investindo em relacionamentos, em amor, esperança, paz. Esses são os verdadeiros tesouros que devemos buscar em nossa vida e que só podemos alcançar quando somos generosos e doamos ao outro. Doar o nosso tempo para o outro, no momento de escuta. Tem gente que só quer ser ouvido. Ele não está querendo dinheiro, ela não está querendo dinheiro, ela não está querendo que você faça nada, ela só quer que você sente, cale a sua boca, abra seu ouvido e ouça. Apenas isso. Só isso. Nós precisamos ter esse tempo de discernir. Nós precisamos de ter esses momentos, esses tempos. Além disso, o texto também nos alerta para não nos apegarmos demais às nossas próprias ideias e planos, pois não sabemos o que o futuro nos reserva. Devemos sempre buscar a vontade de Deus em nossas ações e confiar que Ele tem um plano maior para nossas vidas. No versículo 9, diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude.
Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Essas palavras nos incentivam a desfrutar o momento presente, né? Nessa ideia. Isso tem muita característica dos jovens, né? Nós jovens. Tem muita essa característica de viver o momento presente, o agora, o hoje, o imediatismo. Encontrar alegria na simplicidade. Quando nós estamos jovens, né? Ou até mesmo imaturos, como alguns, a gente não olha muito, né, para as questões, né? A gente se contenta com tudo, com qualquer coisa. Mas depois a gente começa a ficar chato demais, é exigente demais. E aí, eu não vou, eu não posso, porque se tiver tal coisa, eu não faço, não sei o que. Não, a Bíblia está aqui nos dizendo que nós precisamos aproveitar o momento presente. E a simplicidade. Se o que você tem com a sua família é um pão com água, meu irmão, celebre com alegria. É uma coisa simples, mas foi o que Deus permitiu você ter nesse dia. De fome você não está. Tem gente por aí que gostaria de ter a sua família, que gostaria de estar comendo um pão com água que você está comendo. Então glorifique ao Senhor. Agradeça a Deus pelo que você tem. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. É isso que a palavra nos diz. Minha sogra, na época eu estava ainda em namoro, aí eu dizia assim, minha sogra chegava lá, eu sempre estou abusando ela. Aí eu, minha sogra só tem isso, chegava lá, ela, você já deu glória a Deus hoje? É isso que tem. Dê glória. Você já deu glória a Deus hoje? Você acordou, você agradeceu a Deus? Aí eu agradeci lá. Então dê glória a Deus de novo. Né? Agradecer a Deus. Nós precisamos aproveitar o hoje, o agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje você está com seu parente. Não estou jogando praga aqui em ninguém, pelo amor de Deus. Mas hoje aquela pessoa está ali boa, firme de pé. Amanhã pode não estar. Então aproveite o momento de hoje. Deixe as rugas, as questões para outro dia, para outro momento. Naquele dia, não durma, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Vá lá e resolva, converse, sente. Aproveite o dia de hoje com a sua família, com seu filho. Tá bom? O autor nos lembra que a vida é passageira, que devemos aproveitar cada momento enquanto podemos. Não sabemos o futuro que nos reserva e por isso devemos viver com a intensidade de encontrar alegria a cada dia. No entanto, essa mensagem, deixa isso bem claro, não significa que devemos viver sem propósito, porque fica parecendo o texto, né, isolado. Ele diz, vou viver de qualquer jeito, na esbórnia, né? Não, mas o texto também, ele é claro que diz, sobre tudo isso, Deus trará também o julgamento. Não é isso que o texto, versículo 9 fala? Já na parte final. Mas saiba que todas essas coisas Deus trará o julgamento. Pode ser julgamento bom ou julgamento ruim, mas trará o julgamento. E isso não quer dizer que você pode viver a vida de qualquer jeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender essa importância da fé, da confiança em Deus, do encorajamento, né, de ter atitudes ousadas, né, como eu falei, tira um dia aí subversivo, vai com sua família para um lugar que o sistema diz que você não deve ir, que ali não é o seu lugar, certo? Vai viver a vida, aproveita, desfrutar da sua vida diária, que Deus lhe deu, né? Aproveite a sua vida, semeie essa semente de generosidade, de tempo de qualidade, que é isso que nós precisamos hoje em dia, vivendo essa vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, que possamos sempre nos lembrar dessa palavra do Senhor, né? Essa palavra de confiança, que o Senhor está ao nosso lado nesses momentos incertos, quando nós não sabemos, como diz o texto, né? Para onde vai cair a chuva, para onde vem o vento, como é que vai ser o dia, se eu vou colher, se eu vou pegar esse pão de volta ou não. Mas o texto ele é claro que diz, né? Lança seu pão sobre as águas com generosidade, confiando em Deus. Em Deus. Reparta. Olha o texto fala, reparta. Lance e reparta. Que o Senhor ele vai trazer esse pão de volta sobre a sua vida. E o pão fala de alimento, de sustento.
O Senhor vai sustentar a sua fé. O Senhor vai sustentar a sua casa financeiramente, em amor. Deus vai sustentar a sua esperança. Que possamos lembrar de tudo isso na palavra do Senhor sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Gostou?